E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós iremos fazer mais um vídeo sobre a história descartada do Kang no universo cinematográfico da Marvel. Eu fiz alguns vídeos falando sobre como é que seria a origem do personagem, como é que seria principalmente a origem do personagem do Kang o Conquistador, que a gente veria, como é que seria a história do Dinastia Kang, que foi totalmente descartada, né? Hoje vai ser o Vingadores Doomsday, né? Focado no Dr. Doom. E um insider trouxe várias informações de como é que seriam essas histórias. E agora, esse mesmo insider, ele traz algumas informações como é que seria a história do Immortus. Uma das variantes do Kang, aqui ele diria que muito possivelmente seria a variante mais poderosa do Kang no universo Marvel, que a gente veria. Então ele traz algumas informações de como é que seria. Claro, isso foi totalmente descartado, isso não está levado em pauta mais, a história vai para outro caminho agora. Mas ele trouxe informações de como é que seria essa história e como é que eles trabalhariam o personagem no universo Marvel e tal. Então vamos dar uma olhada, vamos ver o que a gente poderia ter. Antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, se vocês gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá, vamos ver um pouco a história do Immortus no universo cinematográfico da Marvel. Desde que a gente ficou sabendo que a Marvel substituiria o Kang como principal vilão do universo Marvel pela fase do multiverso pelo Dr. Doom, várias novas informações e vários insiders estão trazendo várias novas informações sobre como seria a possível história do personagem no universo Marvel. Primeiro a gente tem eu fiz um vídeo aqui comentando como é que seria a história do Kang o Conquistador, como é que seriam as origens dele no universo Marvel. Depois eu trouxe um vídeo falando sobre como seria a história de Dinastia Kang aqui no canal. Vão lá ver, o vídeo está bem legal e aqueles vídeos eles servem para complementar um pouco a história que a gente vai ver um pouco aqui. E agora o Insider ele trouxe várias informações sobre como é que seria a história do Immortus, né, uma das variantes do Kang no universo Marvel, e como ele seria realmente importante para a história que a gente veria. Então vamos dar uma olhada e vamos ver o que a gente poderia ter nesse filme, porque agora foi totalmente descartado e isso não vai acontecer mais. Então vamos dar uma olhada. Aqui, galera, eu peguei as informações desse Insider aqui, o Slides Cooper, que é um insider que está trazendo bastante informações nas últimas semanas, principalmente relacionado à Marvel. Ele é um insider da Marvel, ele está trazendo várias informações sobre a Marvel nas últimas semanas. E vamos dar uma olhada no que ele trouxe aqui sobre a Marvel. Eu já falei, eu não confio em insider, porque insider é muito tipo, eles têm alguma informação pequena e aí eles inventam um monte de coisas sobre aquela informação. Mas é legal da gente ver um pouco dessa história e eu acho que, se você for olhar, faz algum sentido, tem algum sentido e essa pelo menos aqui não interferia a história principal. E principalmente esse personagem, ele teria uma ligação bem forte com a série da Agatha que a gente vai ter do Disney Plus. Já saiu o trailer, eu fiz react dos trailers aqui no canal. E ele teria uma ligação muito forte com a série da Agatha, inclusive ele gravaria cenas para a série da Agatha. Então vamos dar uma olhada aqui nessas origens. É que ele diz, né? A origem de Immortus e Jonathan Major descartaram cenas de Agatha All Along, né? Que é a série da Agatha. E aqui ele explica um pouco sobre essas histórias. Vamos dar uma olhada. Ele começa dizendo que as origens de Immortus foram planejadas para serem sombrias e mostradas durante um momento crítico quando a Agatha e o convento do Cal, das bruxas, né, estão passando por uma estrada e pelas provocações das bruxas, que é a história da Agatha. E então eles contariam um pouco e mostrariam um pouco a história do personagem. A origem de Immortus. Immortus nasceu em uma família de escravos que praticava bruxaria no Egito Antigo, que na época estava sob o governo de Ensanabur, que é o Apocalipse, né, o grandiosíssimo vilão dos X-Men. Ele seria, nesse momento que o personagem nasceria, as origens do personagem estariam totalmente ligadas com os X-Men e principalmente com o Apocalipse, que é considerado o primeiro X-Men, o primeiro mutante de todos, né, e seus seguidores. Sua mãe faz parte de um antigo convento das bruxas. O Immortus faz amizade com outra escrava da mesma idade que ele, a Ravonna, que é uma variante da Ravonna Renslayer que a gente vê lá, eu acho que na série do Loki. Ele fazeria amizade com essa personagem. A gente mostra lá na série do Loki que ele tem uma ligação bem forte com ela. E aqui já mostraria um pouco dessa ligação com uma variante do personagem. Continuando, ele diz que a mãe do Immortus e de outras bruxas do Convento do Caos iniciam uma rebelião contra o Apocalipse e seus 4 cavaleiros. Interessante, isso é bem legal. E isso abre muitas coisas interessantes pro personagem e tal. Não sei se a gente veria isso no filme, eu acho que não. Mas seria uma coisa bem interessante. A mãe do Immortus morre em seus braços durante uma batalha. Ela avisa o filho para não repetir o erro e deixar os mutantes em paz, ok? Isso deixa algo interessante e deixa uma rusga para o personagem para o futuro. E aqui ele diz que
É aqui que o ódio do Immortus por mutantes e super-heróis começa. Ok, faz sentido. Faz sentido ele começar a odiar os personagens, os heróis e mutantes a partir daqui, que a mãe dele morre por causa disso. Isso também explica porque o Immortus e o Conselho dos Kangs entraram em guerra contra os X-Men nos planos originais da temporada 2 de X-Men 97. Ok, ó, isso aqui é algo novo. Ele fala que nos planos originais de X-Men 97 você teria uma guerra do Conselho dos Kangs e tal contra os X-Men. Ok, fazeria sentido. Eu acho interessante isso, eu acho que isso foi descartado, né? Obviamente isso não vai acontecer, mas seria legal ver isso, seria interessante e teria uma ligação bem forte com o X-Men e tal, e X-Men 97, todo mundo gostou, então, interessante. Junto com a história do fundo de Wolverine envolvendo Immortus de Deadpool e Wolverine. Ok, ó, isso não... Ok, seria legal ele explicar um pouquinho mais como é que isso funcionaria, mas tudo bem, vamos continuar. Immortus é o autor do Darkhold. Isso aqui é algo que surgiu bastante nas últimas semanas, que é falando que o Immortus, ele foi o criador do Darkhold, o livro lá que a gente vê da Wanda, que a gente vê em WandaVision, que a gente vê em Multiverso da Loucura. O Immortus seria o responsável por criar esse livro e vieram bastante informações nos últimos dias falando que ele seria o criador do Darkhold. Immortus é enviado ao deserto pelo Convento das Bruxas, ele eventualmente chega a Undagor, que deve ser uma dimensão do universo Marvel, e começa a se comunicar com as entidades sombrias da montanha e de seus ancestrais. O Immortus encontra o Tom, e a entidade sombria conhecida como Demiurgo, que controla toda a magia em todo o multiverso Marvel. O Tom quer usar o corpo de Immortus como recipiente. O Tom concede a Immortus a habilidade de falar e se tornar seu escriba pessoal. E aí, muito possivelmente, ele vai escrever o Darkhold a partir disso. Então, o ajuda a se aprofundar mais no mundo da bruxaria negra e do multiverso. Ok, então ele teria uma ligação bem forte com esses personagens, com esse mundo mágico, e ele se aprofundaria bastante nesse mundo mágico da Marvel através desses personagens e tal. Immortus descobre suas outras variantes e é proibido de fazer contato com elas. Ok, legal, interessante isso. Querendo fazer contato com suas variantes, Immortus começa a conspirar para reunir sua dinastia em segredo. Depois de acumular poder suficiente, Immortus acaba destruindo o Kiton, né, que era o personagem que estava usando ele, e conquistando as entidades obscuras que assombram a montanha que estava lá, a montanha de Undagor. Immortus olha para o futuro e previne sua morte ao criar o Darkhold para enganar e corromper a Wanda. Muito diferente, a Wanda seria seria a personagem que iria matar o Immortus no futuro, então ele olha para o futuro, ele vê que isso vai acontecer, e aí ele cria o Darkhold para poder corromper a Wanda. Então esses são pontos de história bem interessantes, e que seria legal de ver, sabe? Seria interessante de assistir. Ele continua aqui falando que a influência continua do domínio das trevas corrompeu o corpo de Immortus, mudando-o para uma cor azul escura e seus olhos brilham em amarelo e brilhante. Aquela versão que a gente vê do personagem já lá em Quantumania, né, que é ele azul, ele com os olhos diferentes e tal, muito provavelmente já foi corrompida e ele já tem essa versão deturpada do corpo dele e tal, que já foi totalmente afetada pela magia. Acreditando em sua divindade, desejando fazer contato com suas variantes, o Immortus emerge em Undagor e procura suas outras variantes Kangs através do multiverso. Ele consegue se libertar e a partir disso ele começa a procurar suas variantes em todo o multiverso. E ele finaliza falando aqui, informações básicas e planos. Essas foram as cenas de Jonathan Majors filmou em janeiro e fevereiro de 2023. Ele filmou essas cenas na mesma época em que as cenas nas cenas pós-créditos foram filmadas para o Quantumania, que a gente vê ele lá com o Conselho dos Kangs. Menos de um mês depois ele seria preso. Então, ele gravou essas cenas para a série da Agatha, cerca de um mês antes dele ser preso, lá em janeiro de 2023, há mais de um ano atrás, há quase 2 anos atrás, foi quando ele gravou essas cenas para aparecer na série. E com certeza essas cenas foram totalmente descartadas e tal. Essas cenas já foram cortadas, mas há uma possibilidade de que a Marvel as lance um dia. Não vai acontecer, a Marvel não vai fazer isso. Posso garantir para vocês que a Marvel não vai lançar esse tipo de cena. Ela quer totalmente desligar do Jonathan Majors e esquecer totalmente o Jonathan Majors. Então, muito provavelmente, essa cena, a gente nunca vai ver essas cenas se elas realmente foram feitas. Outra possibilidade é que eles tenham usado esses elementos na série para apresentar o Dr. Destino ou dar dicas sobre as suas origens. Pode ser interessante. Não acho que eles vão dar tanta importância assim para a série da Agatha. Pelo que a gente já viu na Marvel, eles não querem dar importância nenhuma para a série, para que eles criam problemas para ele mesmo, porque o público geral não assiste as séries. Então eu acho que eles não querem fazer todas essas ligações com as séries do Disney Plus. Eles vão dar só,
Se você quiser assistir as séries, você pode assistir, mas não vai interferir na história principal e eles não colocariam essa coisa tão grande assim na história, principalmente na história da série da Agatha, principalmente relacionada ao Doutor Destino. E aí, galera, o que vocês acharam dessas possíveis histórias que a gente teria do Kang na série da Agatha, sobre a origem do personagem, sobre como é que o personagem como é que o personagem do Immortus, como é que uma dessas variantes do Kang, que muito pelo parece ela teria uma importância bem grande na história do universo Marvel, teria. O que vocês acharam dessa história? Vocês gostariam de ver essas histórias? Vocês achariam que seria legal? Vocês achariam que seria legal ver essa história do Immortus? Vocês achariam interessante mostrar isso na série da Agatha? O que vocês achariam? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!